Oi, tudo bem com vocês? Bem, espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, cumprindo aí o que o governo tem falado para a gente ficar em casa. Mas, como vocês sabem, eu sou uma tia muito boa, né? Eu sempre falo isso para vocês. Claro que é uma brincadeira nossa. Mas aí, pensando aqui em casa, vi que a gente vai ficar muito tempo sem aula. Então, eu vou testar, né? Fazer com vocês alguns conteúdos. Preparei aqui a primeira aula de teste. E se der certo, a gente continua fazendo aí desse jeito para vocês ficarem em casa, não só à toa, lembrando que eu falei para vocês que não era uma coisa boa ficar sem estudar. Então eu vou fazer assim, tá? Preparar algumas aulas e mandar para vocês e vocês acessarem lá no YouTube Karen Passos. E aí vamos lá, a primeira aula de hoje. Nós vamos dar início com a aula de revisão. Nós vamos revisar o conteúdo de gráficos e tabelas. Nós já tivemos essa aula, é mais um conteúdo do quarto ano, mas mesmo assim eu preferi dar para vocês agora revisando esse conteúdo para vocês não sentirem falta de nada, tá bom? E como é uma aula teste, eu quero ver se vai dar certo, se vocês vão corresponder legal. Então vamos aí, a primeira aula da tia Karen Passos, claro que não tá aí, né? Mas é tia Karen, como vocês me conhecem. Vai ser essa imagem que vocês vão encontrar quando abrirem lá no meu canal, Karen Passos. E vamos ao primeiro slide. Se ele quiser vir, o primeiro slide já pode. Ele não quer passar, mas vai passar. Era aí que vai dar certo. Enquanto vou tentando passar aqui, nós vamos falar nessa aula sobre as Olimpíadas. Isso aí. Revisão de conteúdo. Nós vamos falar sobre as Olimpíadas e vamos aplicar as Olimpíadas ao conteúdo de gráficos e tabelas. Vocês se lembram que eu já tinha dito isso na aula, provavelmente na semana anterior à suspensão das aulas. E nós veríamos que esse ano está previsto para acontecer os Jogos Olímpicos em Tóquio, mas isso aí vai deixar um pouquinho mais para frente para o próximo slide. Vamos começar aqui. Eu só estou dizendo que nós estamos estudando, desculpa aí, que é um setinho aqui. Estamos estudando algo já que a gente falou anteriormente. Por que usamos tabelas e gráficos? Sempre falo para vocês que a matemática nunca é tirada do livro e só. Já falei para vocês que a matemática está em todo lugar. A matemática está quando a gente vai lá na padaria do Beto, quando a gente compra alguma coisa no mercado, quando vai na loja, quando está em casa e pede alguma coisa para a mãe que precise de medida de número, meia xícara de leite, meia dúzia de ovos. Matemática está em todo lugar. Então, eu já disse que não precisa ter medo da matemática, ok? Quem não me conhece, sempre digo isso para os meus alunos. Matemática não precisa ter medo, porque você já lida com ela todo dia. E aqui é o primeiro slide, ele fala assim, ó. Tabelas e gráficos são um dos instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois eles permitem que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e chegue a uma rápida conclusão. Então, vamos lá. Quando você olha para uma tabela e para um gráfico, a intenção dele é que você entenda assim, ó, rapidamente sobre o que ele está falando. Então, tem algumas coisas que a gente precisa olhar e perceber no gráfico, não pode deixar de ter e nem de ler. O título do gráfico, nós vamos ver no próximo slide, mas eu já vou falar para você, quando eu colocar o slide, você já vai lembrar disso aí. O título do gráfico ou da tabela, perceber as informações que estão lá dentro do gráfico ou da tabela, e você olhar e ler com atenção. Não tem como você fazer uma leitura de gráfico ou tabela se você não prestar atenção nessas coisas. Você tem que prestar bastante atenção. Então, quando você olhar alguma coisinha assim que esteja representada por gráfico ou tabela,
é para você aprender logo sobre o que ela está falando. Você não vai precisar fazer uma leitura enorme de um texto ou de uma informação para você saber a quantidade que vai ser retratada ali. Então, vamos ver um exemplo a seguir. Aí é o nosso próximo slide. E aí diz assim, ó, o título dele: Interpretando tabelas e gráficos. Você não vai só olhar, você vai interpretar, você vai entender sobre o que ela está falando. Vamos ler comigo aí. Vamos fingir que a gente está na sala. Eu vou contar 1, 2, 3 e já, e você começa a ler comigo. 1, 2, 3 e já. As imagens abaixo mostram a quantidade de medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas. Aqui, eu só peguei registro de medalhas do ano 2000 até 2016, tá? Existem outros anteriores a esse, mas eu peguei só de 2000 a 2016. Então, vamos lá. No canto esquerdo da tela, nós temos aqui, ó, esse daqui, nós temos a representação de um gráfico. E aí, o que eu falei para vocês prestarem bastante atenção? No título. Muito bem. Então, o título aqui diz: Medalhas do Brasil em quadro de Jogos Olímpicos, ou 4 Jogos Olímpicos. Quantidades. A primeira coisa, nessa parte aqui, ela vai trazer a quantidade do que está sendo pesquisado. O que está sendo pesquisado? Quantidade de medalhas. Aqui tem o primeiro lugar e o ano que aconteceu esse jogo olímpico, esses Jogos Olímpicos. Foi em Sydney, no ano de 2000. Em Sydney, no ano de 2000. Vamos ver um detalhe aqui. A barrinha que representa Sydney, ela vai até um número. Esse número vai até o número 12. Então, quer dizer que o Brasil conquistou 12 medalhas, é o total, tá? 12 medalhas nos Jogos em Sydney. Em Atenas, no ano de 2004, ó, de 2000 nós fomos para 2004. 4 anos de um jogo, de uma Olimpíada para outra. Então, em 2004, em Atenas, o Brasil conquistou 10 medalhas. E aí, aumentou ou diminuiu? Fala para mim. É claro que vocês não vou ouvir vocês, mas eu quero que vocês fiquem aí participando comigo, tá bom? De 2004 para 2008, nós fomos para os Jogos em Pequim. E aqui o Brasil ele já teve um aumento e ele subiu de 10 medalhas e ele foi para 15 medalhas. E em Londres, no ano de 2012, ele foi para 17 medalhas. Aqui no gráfico eu parei no ano de 2012. Não peguei informação e foi de propósito, tá? Porque eu quero que você perceba isso numa próxima atividade que eu já estou te dando a dica aí. Como eu digo para vocês, hashtag fica a dica do que eu estou te falando aqui agora. Aí aqui, esses dados se repetem na tabela, com exceção de 2016, que não está no gráfico. Só está indo até 2012. E ele vai repetir a mesma informação. Ele vai dizer o ano, ele vai dizer o local e ele vai dizer a quantidade de medalhas. A única exceção que tem aqui na tabela e não tem no gráfico é o ano de 2016, que aconteceu no Rio de Janeiro e o Brasil conquistou 19 medalhas. Então, tá vendo que quando você olha ou para o gráfico ou para a tabela, você já consegue identificar? É isso que eu quero que você perceba. Que você lembre, na verdade, porque nós já trabalhamos isso, fizemos vários tipos de tabela em sala, principalmente o pessoal do ano passado, da turma que eu estou dando continuidade esse ano. E o pessoal da 501 é novo, né? Mas já pegou um pouco o ritmo de como a gente trabalha em sala, fazendo sempre cartazes do que a gente estuda. Então, isso aqui eu quero que vocês façam no caderno. Tia, mas vai dar trabalho. Sim, vai dar trabalho, mas você vai aprender. Eu já te falei que eu quero que você use as linhas do seu caderno
para você fazer a quantidade certinha. Tá vendo que aqui ele vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6? Vai ficar uma tabela um pouquinho grande. Aliás, perdão, vai ficar um gráfico um pouquinho grande. Não tem problema. Tudo que você estiver vendo aqui nos slides, você vai escrever no seu caderno. Eu vou considerar como matéria, tá? Vou dar uma revisada para o pessoal que perder a aula ou não conseguir assistir por algum motivo, mas você que tiver o acesso, já copia isso no caderno. Imagina que isso aqui, o slide que você está vendo agora, é a parte do quadro que eu dividi. Então, você vai copiar um deverzinho embaixo do outro, organizado. Não quero caderno feio, não quero gráfico torto, usa régua. Não tem régua, usa uma folha dura, dessas de capa de livro. Não tem livro em casa que deixou no armário da escola, usa caneta. Não tem caneta, pega alguma coisa reta que tiver na sua casa e bota aí. O celular, já ensinei como usar o celular se você não tiver régua. E faz sempre a lápis, gráfico e tabela, tá? Que é para estar bem explicadinho para você aprender a fazer, a ler e a interpretar um gráfico quando ele trouxer alguma coisa para você. Beleza, gente? Então, isso aí tem que estar no caderno, não esquece. Provavelmente vai ser uma na folha e outra na outra. Próximo slide, vamos lá. Aqui é falando com vocês o que eu já falei, só vou relembrar e como está escrito ali, ó, anote no seu caderno. Tudo isso é para estar no caderno. Vamos ler comigo de novo, que eu quero você treinando a leitura, não quero ver ninguém parado na leitura. 1, 2, 3 e já. As Olimpíadas são jogos esportivos realizados com atletas dos 5 continentes e acontecem de 4 em 4 anos. Pausa. Lembra que eu falei aqui dos 5 continentes, mostrei para vocês lá no mapa Mundi, na sala. Falei, gente, aqui Europa, Ásia, Oceania, as Américas, né? Que são tá lá, 3 Américas, a América do Norte, Central e a América do Sul, que é onde o Brasil está localizado. E fui falando, mostrando para vocês os 5 continentes. Circulava, mexia, apontava, olha para cá. Então, esses 5 continentes enviam atletas para representá-los. E lá, eles, representando o continente e o país de origem, eles disputam os jogos para levar medalhas para os seus países, tá? Então, não é só um lugar do mundo, é o mundo inteiro que envia atletas para disputarem os Jogos Olímpicos. Isso é muito importante. Vamos continuar lendo 1, 2, 3 e já. Devido à pandemia de coronavírus, o evento que seria realizado em Tóquio, no Japão, aguarda a confirmação da nova data dos Jogos, pois teria início no dia 24 de julho e término no dia 9 de agosto. Então, aí, como vocês acabaram de ler comigo, os Jogos Olímpicos desse ano aconteceria em Tóquio, no Japão, e ele também está bem prejudicado, assim como todo o mundo, né, está afetado pelo coronavírus. Eles estão aguardando aí a reação e como que vai ser, se vai ter diminuição dos casos, se vai aumentar ou se vai permanecer, porque é muito sério, né? Todo mundo já sabe, tanto que a gente está sem estudar por causa disso. Eles vão receber pessoas do mundo inteiro, então pode haver troca de vírus, pode haver uma mutação do vírus, é uma coisa muito séria que depende, a gente tem que esperar e eles estão aguardando. Então, a data, né, a provável data seria no dia 24 de julho, que era que já estava marcado. Mas vamos aguardar e ver se vai ter uma nova data, se eles vão abrir alguma exceção, porque os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos. Próximo slide. Depois de eu ter falado isso, olha que aula rápida. Vocês estão, assim, sendo privilegiados, tá? Essa aula foi muito rápida. Então, é mesmo teste. Eu quero ver como que vocês vão participar. Depois de eu ter falado tudo isso para vocês, eu quero que vocês registrem isso aqui também no caderno. Já disse. E vou... Sabe por que eu estou repetindo? Porque eu tenho certeza
que vão depois mandar para mim. Tia, eu não sabia que era para copiar no caderno. Pois é. Como eu não quero ouvir isso, quero que você seja aí bem, sabe, aquele aluno caprichoso, que eu falo que não gosta de orelha no caderno, não gosta de caderno sujo, né? Que isso faz parte de um bom aprendizado. Falo de novo, tudo que está escrito no slide é para estar no caderno. Você vai responder, copiar e responder no teu caderno a primeira pergunta. Qual é a informação que falta no gráfico? Lembrando, gráfico tem barrinhas e a tabela tem organizado em tabelas, em pequenos espaços, por o nome ali pela coluna, pela linha. Então é diferente. Gráfico tem barrinhas e tabelas tem colunas e linhas. Qual é a informação que falta no gráfico? Ou seja, tem na tabela, mas não tem no gráfico. Você vai botar tudo que não tem lá. Agora, número 2. Olhe na tabela e responda. Na tabela. Em qual ano e local o Brasil, né, que não está aqui, ganhou mais medalhas? Você vai olhar lá e vai me responder completinho. Em qual ano? No ano T, tararararã, no local D, tararararã, o Brasil ganhou tarararã, medalhas. Resposta completa. Em que ano e local ele ganhou menos medalhas? Vai seguir o mesmo exemplo, só que vendo a quantidade de menor medalhas, menos medalhas. Letra C. Faça os cálculos e descubra quantas medalhas o Brasil conseguiu de 2000 até 2016. Você vai olhar lá na coluninha da tabela, onde tem todas as informações de quantidade e vai fazer o quê? Somar, 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 tá? Tem outro nome aí que vocês usam, mas é somar, continha de mais, entendeu? Então, você vai ver aí. Número 3, próximo slide, nós vamos ver aqui. Calcule o que se pede. Qual é o dobro de 10? Qual é o dobro de 10? Dobro. Toda vez que eu falo dobro, eu estou falando do número 2. Triplo, quádruplo, quíntuplo, tá? Então, vê aí. Eu quero cada número, o resultado de cada número, e eu quero no formato de sentença. O formato de sentença é um númerozinho do lado do outro. Dobro de 10. Vai ser o 10 quantas vezes? Se é o dobro, 2 vezes. Então, você vai botar aí do lado. Igual, né? 2 vezes o 10. 2 vezes o número 10. Quanto que dá? Aí você vai botar o resultado. Triplo de 15. Triplo de 15. 3 vezes o número 15. Quanto que dá? Você vai botar no formato de sentença, que é um númerozinho embaixo, um númerozinho do lado do outro. Quádruplo, e aí segue assim em diante. Não é difícil, espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham matado saudade da minha voz. Eu sei que ela é muito linda, tô brincando, tá? Como sempre. É só mesmo para vocês descontraírem e se lembrarem que eu amo todos e quero que vocês sejam aí abençoados, né? Por esse vídeo, por essa aula e que vocês aprendam muito e me respondam se vocês vão gostar ou não. Então, com isso, com o término da aula de hoje, meu desejo para vocês é bons estudos, que vocês tenham bons estudos e que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal. Se gostou, dá um like. E também, nunca pensei que eu fosse dizer isso, gente, mas ativa o sininho. Ativa o sininho porque quando eu postar um novo vídeo da nova aula, você vai ter acesso e você já vai ser avisado que a aula está disponível. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.
Tchau.